Não estou te ouvindo, professor. De um tempo para cá eu não consigo gravar mais reuniões. Não sei se eu mudou o sistema ou Mudou da, mudou. da, Você está conseguindo gravar? do Meet, você fala? É, Ele não dá mais aquela opção para nós. Aí o que que eu fiz? Só que não é muito legal assim, não é assim, não fica bacana, sabe? Os vídeos fica meio travando, mas é a única opção que eu consegui. Eu baixei um aplicativo que chama sim. Skrill. Não sei se você já Não, ouviu eu tenho falar, ele. professor. Não, eu tenho ele. Ah, É, então, aí eu gravo sim. por ele. Tem uma Então, colega que mas será o ela que que tem. aconteceu que parou de registrar, de É, gravar? eles falam que é quando os professores estavam com a questão das aulas, então era um pacote que vinha ali junto com o Google, né? Sim. Que teve acesso e tal. Então, daí depois eu acredito que essa função do Google ele foi retirada, não sei, mas eu penso que seja que eles falaram mais ou menos que é por causa disso. Até para a jornada, como é online, eles estão revendo talvez essa possibilidade de estar colocando novamente, porque facilita muito, né? Ali Tá, entendi. junto. Obrigado. Imagina. Então, dentro dos objetivos do nosso encontro de hoje, nós temos criar estratégias e ações pedagógicas para serem implementadas em sua realidade, levantando hipóteses para a solução dos problemas identificados, assim como avaliar os encaminhamentos pedagógicos voltados à solução de problemas no contexto da educação especial e inclusiva, expressando pontos de vistas, fazendo comentários e colaborando na troca de experiências. Então, alguns conceitos importantes que estaremos aí é, apresentando hoje são a solução de problemas e o encaminhamento pedagógico. Então, quando nós voltamos ali para a solução de problema ou a problematização na formação docente, nós percebemos durante essa jornada e durante todo esse processo que fomos elaborando, fomos construindo e executando, que ao mesmo tempo que nós ali fomos planejando, fomos fazendo esse processo na elaboração das etapas ali do arco de Maguerês, dessa metodologia da problematização, nós também, como estudiosos nesse momento, como cursistas, nós também fomos nos apropriando e fomos passando por essa construção aí. Então, diante disso, o que é importante nós nos atentarmos quando nós voltamos para essa questão da solução de problemas ou da metodologia da problematização é justamente nós pensarmos que os problemas pedagógicos, ou seja, aquelas problemáticas que nós colocamos ali quanto ao nosso aluno, ou outros que a gente possa estar vivenciando ou traçando em outros momentos, eles são essas perguntas que nós colocamos ali a princípio, do qual elas não trazem respostas prontas. Então, ela se torna um processo ali de construção mesmo, um processo que vai fazer com que haja mobilização daquele que está participando, que está realizando, no sentido de que ele vá construindo possíveis respostas, possíveis soluções para que consiga se efetivar e gerar transformações ali na realidade. Então, ele é mais do que ali uma questão de um exercício, vamos dizer assim, exercícios entregues para serem executados. A questão dos problemas, ele não é em si o que o próprio nome poderia estar argumentando, ele poderia estar nos dizendo, mas ele é essa situação apresentada no estado inicial. Então, quando eu olho lá para aquilo que eu elenquei do meu aluno como problemática ou pelo situação ao qual nós iniciamos, nós vimos que é um estado inicial e que conforme nós fomos trabalhando, fomos construindo esse processo, nós passamos para um outro estágio. Então, nós somos ali havendo situações do qual me levou de um ponto a outro quanto à construção do conhecimento.
A partir dessas possibilidades e dessas estratégias, hoje também nós trouxemos para vocês uma outra teoria que ela é bem bacana, eu não sei se alguém aqui já conhece ou já aplica, né? Ou já ouviu falar também, que é o desenho universal da aprendizagem, que é uma teoria onde ela tem um olhar bem diferente, assim, uma perspectiva diferente quanto a todos dentro de uma sala de aula e principalmente quanto aos alunos público da educação especial. Então, o desenho universal da aprendizagem, ele traz ali uma possibilidade de estarmos ali se organizando ações, organizando estratégias pedagógicas, considerando essa diversificação e essa, seja dentro dos alunos, seja quanto a esses sujeitos, assim como as estratégias utilizadas para atingir a aprendizagem com eles. Então, o desenho universal da aprendizagem, só para nós conhecermos um pouquinho, e aqueles que quiserem aprofundar um pouco mais a respeito do assunto, eu deixei na biblioteca de vocês um vídeo que ele traz uma abordagem da professora Geisa, que é uma pesquisadora bem assim, bem bacana dentro dessa teoria. E também tem um texto da Zerbato e outros autores que também são pesquisadores que trazem essa teoria de uma forma mais consubstancial, assim, de uma forma mais sustentada para que a gente conheça um pouco mais. Então, o DUA, ele se originou em 1999 nos Estados Unidos. O desenho universal para aprendizagem, ele consiste na elaboração de estratégias para a acessibilidade de todos, tanto em questões físicas, quanto estruturas, quanto serviço, quanto produtos, quanto soluções, e também dentro do contexto educacional, para que todos consigam aprender sem barreiras. Então, ele traz essa possibilidade da eliminação de barreiras. Destaca-se que essa abordagem ela é pouco conhecida aqui no nosso Brasil e ela ainda é pouco disseminada. Então, poucos pesquisadores, poucos professores fazem uso dessa teoria dentro da aprendizagem. Ela veio através do estudo, né, de pesquisadores que se apoiaram no desenho universal. Então, o desenho universal, ele é essa mudança do qual se realiza em ambientes públicos. Então, o desenho universal foi estruturado, foi pesquisado para que essas mudanças elas ocorram dentro do contexto social, dentro desses ambientes públicos onde todas as pessoas possam ter acessibilidade. Então, quando se olha para o desenho universal, um exemplo bem clássico que nós podemos ter para, assim, a nível de conhecimento é a questão das rampas. Então, o desenho universal, ele busca ali a construção de rampas, um exemplo, mas não com o olhar para um cadeirante. Ele não faz esse processo buscando ali a acessibilidade do cadeirante. Ele faz esse processo no sentido de que, por meio desta ação e dessa mudança, todos que necessitem dessa estrutura possam se beneficiar dela. Então, uma rampa ali vai beneficiar tanto um cadeirante, quanto uma mãe com um carrinho, quanto uma pessoa obesa, uma pessoa idosa. Então, o olhar ele se volta para o todo e não só para a deficiência. Então, por meio desses processos, dessas construções, as pessoas que necessitam dessas estratégias vão se beneficiar dela. Então, o DUA, que é o desenho universal para aprendizagem, aí ele consiste nesse conjunto de princípios que constitui esse modelo prático que objetiva o quê? Maximizar as oportunidades de aprendizagem para todos os estudantes, sejam eles público da educação especial ou não. Ao invés de nós pensarmos ali uma adaptação específica para um aluno dentro das suas especificidades, essa adaptação ela vai ser aplicada
dentro de todo o contexto escolar, para todos os estudantes, porque assim, todos que têm essa necessidade que esse aluno ali especificamente apresentaria, eles vão se apropriar do conhecimento por meio dela. Então, algo assim que eu percebi que eu não havia, nunca tinha visto e por meio do mestrado eu acabei conhecendo e que nós podemos usar assim, não só, né, para especificamente para direcionar quanto a quem precisa, foi a questão da audiodescrição. Eu não sei, assim, hoje em dia a gente vê mais quando nós vamos assistir uma web, um curso ou uma outra palestra, assim, a gente percebe que os professores eles estão fazendo mais essa audiodescrição, então se descrevem ali, descrevem o ambiente que eles se encontram, e a partir disso, quando nós temos um olhar nosso mesmo, um olhar ali de um padronizado, nós olhamos para quê? Para isso como uma forma de beneficiar uma pessoa cega. No entanto, nós podemos, com a perspectiva do DUA, ele traz esse olhar no sentido de que todas as pessoas que estiverem assistindo aquele momento, aquelas pessoas que utilizam mais um canal auditivo como uma forma de construção do aprendizado, ela vai se apropriar daquilo melhor. Então, a audiodescrição, um exemplo, não poderia ser usada só se eu tiver alguém ali dentro da minha plateia que seja uma pessoa cega, mas eu posso utilizar ela em todos os momentos que eu for iniciar um trabalho, que eu for iniciar uma apresentação, porque daí eu consigo beneficiar todos aqueles que estão ali em público, que necessitam dessa estratégia como uma forma de concretizar a aprendizagem. Então, seria mais ou menos tendo essa perspectiva e esse olhar. Assim como a gente observou ali também no vídeo, a princípio das cores das flores, a questão daqueles materiais que o menininho foi utilizando de alto relevo ali, né? Que daí ele consegue, por meio daquele canal que ele tem um maior acesso à construção do conhecimento, aqueles materiais, se fosse utilizado assim num contexto de uma sala de aula, quanto a visão do DUA poderia ser aplicado na construção com todos os alunos, porque a partir dessa construção, todos aqueles alunos que têm esse canal sensorial mais assim ativado no sentido de construir a aprendizagem, eles estariam se beneficiando desse momento. Então, é este olhar que o DUA traz. E ele se fundamenta em alguns pontos importantes. Então, eu vou estar colocando para vocês esses pontos. A aprendizagem ela está relacionada tanto aos aspectos emocionais quanto aos biológicos do indivíduo. Quando nós olhamos ali aspectos emocionais e biológicos, nós pensamos justamente na questão do emocional dele e da condição de saúde mesmo. Por meio de estudos, nós conseguimos saber que uma pessoa, um aluno, uma pessoa, na verdade, não só um aluno, mas uma pessoa que ela não está emocionalmente bem ali, ela não consegue ter um processo de aprendizagem legal que se concretize de uma forma bem assim, bacana. E isso se volta também para questões físicas. Vamos supor, quantos alunos nós não vemos? Eu tenho certeza que na realidade de vocês também, eu na minha também encontro alunos que vão para a escola e não teve nenhuma alimentação ali. Então, às vezes, por fatores biológicos, a fome em si, ela libera substâncias no corpo que faz com que a irritação do ser ele seja muito maior. Então, às vezes, você tem um aluno ali super irritado, brigando dentro de sala, fazendo aquela maior trupé, vamos dizer assim, dentro da sala e você não sabe por quê. Então, essa questão biológica, ela interfere, ou seja, se você der um alimento ali para o sujeito, toda esse organismo ele vai se reorganizar para que ele volte à calma. Então, seria este olhar aí. Outro fundamento é importante que os alunos eles tenham experiências significativas quanto a relacionar aquilo que ele aprende com aquilo que ele vivencia. Então, trazer essas experiências
para ambientes do qual ele vai estar ali reconhecendo elas, é algo que faz com que ele consiga construir essa aprendizagem e mantê-la ali, né? Quando a gente viu que quando o menininho ele trouxe essa aprendizagem ali para toda para a vida, para o contexto, para o dia a dia dele, foi aonde ele demonstrou aquilo que ele havia concretizado quanto ao que a professora havia pedido. O ambiente ele é muito importante, então os conhecimentos aprendidos eles precisam ter esse significado, precisam fazer sentido para ele. Então, quando ele traz essa relação, ele consegue fazer esse sentido quanto à aprendizagem. Cada indivíduo ele é único, então o DUA ele traz muito essa questão de considerar cada indivíduo como um ser único, independente ali que um laudo ele nos traga, vamos supor, 2 alunos com TDAH, mas quando nós conhecemos, quando nós temos ali a percepção de cada ser, nós sabemos que eles, mesmo tendo esse laudo igual, mas eles são sujeitos diferentes e eles também possivelmente constroem essa aprendizagem e nos dá retorno diferente. Então, o olhar do DUA, ele traz isso. Até a professora Geisa, ela coloca nesse vídeo que eu deixei, quando um exemplo de quando nós vamos a uma loja comprar roupa. Então, lá você, observando as roupas, você vê que as roupas são tamanho único. Mas aí você para e pensa, tamanho único, ok. Mas que tamanho único é esse? Esse tamanho único cabe à minha estrutura corporal, areagem? Esse mesmo tamanho único cabe à estrutura corporal da professora Marilene? Cabe à estrutura da professora Nilza? Então, quando nós colocamos esse tamanho único dentro de uma sala de aula, como que nós olhamos ali para encaixar todos esses alunos dentro deste tamanho único, dentro deste padrão? Então, o olhar da diversidade do DUA, ele se materializa neste sentido. E ali ele traz as redes do qual ele ativa quanto à construção do conhecimento a nível cerebral ali, né? O que ele ativa. Que daí, professor Hélio, quer comentar? O Ariadne, então eu sou professor de educação física e há muito tempo eu tenho estudado as altas habilidades, né? E visitado as salas de recursos aí em alguns lugares, alguns locais do Brasil, e tive a oportunidade de conhecer também fora do Brasil. O que nós percebemos é justamente isso. O nosso sistema ele é padronizado. Uhum. Entendeu? É como a lenda de Procrusto, né? Todos têm que caber na cama, né? Se você é um pouquinho maior, tem que serrar a cabeça ou as pernas. Se você é um pouquinho menor, tem que esticar. E às vezes nós colocamos sempre a culpa no sistema, mas nós somos o sistema. É nós que temos a liberdade de diversificar a aula. Então, eu já estou com mais ou menos uns 12 anos que eu não padronizo a minha aula mais. A minha aula era preparada para cada aluno. Então, nós fazemos um levantamento de área de interesse dos alunos dentro da proposta curricular ali e tal, e daí naquela proposta nós vamos encaixando as áreas de interesse dos alunos. E fica muito legal, porque daí você consegue trabalhar com os 3 públicos, né? Os que têm dificuldades, a dita normalidade, e os que têm facilidade. E essa semana foi muito bacana, né? Porque juntou um grupo de professores lá num grupo de estudo, e eles foram assistir uma aula, né? Uma coisa excelente que o Estado do Paraná está colocando agora, essa questão de assistir a aula do professor. E eu acho que ainda deveria ter uma avaliação, né? Se o professor não estiver apto ali para dar a aula, tinha que cortar ele, tinha que fazer uma demissão imediata. Porque, imagine, você está lá o tempo todo em uma sala de aula lá, o que você passou durante esse tempo todo? E daí esse grupo transdisciplinar foram lá perceber, né? Porque eles queriam ver essa aula diferenciada, como que você tem 30 alunos e você dá a mesma aula para todos, o mesmo conteúdo para todos. E isso foi muito bacana, porque daí aquele aluno que tinha facilidade, ele ia avançando naquela atividade em situações, problemas, preparado para ele.
Enquanto que o que tinha dificuldade de aprendizagem, você preparava ali uma aula de acordo com o nível dele. Então, você nivelava sempre por cima, não por baixo. Ninguém tinha que esperar o que tinha dificuldade. Geralmente, na aula padronizada, você dá lá, você não contempla o aluno com dificuldade e nem com facilidade. É justamente isso de colocar ele ali na cama do mesmo tamanho, né? Tamanho único e pronto, acabado. E daí os alunos foram mostrando isso. Olha, professora, eu na sua aula eu gostaria de aprender um pouco mais a respeito da Segunda Guerra. Daí o outro lá, professora, eu não gosto muito da Segunda Guerra. Para mim a Segunda Guerra esse é o meu limite de copiar o texto, de resolver as perguntas, mas eu não quero esse interesse, eu tenho interesse em outra parte. Então isso foi muito bacana, né? E é justamente o que você fala, né? Porque nós ensinamos conteúdo, nós ensinamos desenvolvimento de plasticidade cerebral. Então, se os nossos alunos desenvolvem, eles desenvolvem porque nós estamos ensinando alguma coisa. Né? E ao momento que você está ensinando alguma coisa, você tem que contemplar. Porque seria muito fácil você, nos dias de hoje, principalmente hoje, com toda essa tecnologia, com todo esse aparato que tem aí, cursos de formações que esse governo ofereceu aí em monte, né? Além desses cursos de formações, nós temos livros, nós temos internet, nós temos acesso a um monte de questões que você pode olhar. Você tem aqueles grupos de estudo, tem a hora atividade, que você pode discutir, o pedagogo, agora essa equipe que visita os tutoriais, que visita no núcleo. Então, você assim, só cresce, né? Só cresce. Muita gente com informações para que você mude o seu sistema, para que você faça um sistema aí ideal para todos, né? Não só especificamente para você cumprir o seu papel do seu conteúdo e dar lá, né? Aquele conteúdo pronto e acabado. Essa semana daí, eu estava conversando isso e aconteceu justamente isso dessa equipe. Daí elas ficaram questionando, mas eu não sabia que tinha possibilidade de você... É como se você estivesse dando 3 aulas, ou 10 aulas, ou 20 aulas, ou 50 aulas, que seja o número de alunos, dentro de uma aula única, né, com assuntos diferentes. Então, você deixa bem dinâmica essa aula ali, né? Com data show, com todas essas questões aí que nós temos, material concreto, tudo isso, é muito bacana. E só voltando só para... Eu que falo muito, né? Eu levei uma invertida, acho que há uns 15 anos, de um aluno cego. Eu levava os jogos, né, lá para... Eu sou inventor de jogos, eu invento jogos, e eu levava... Deixa eu pegar um jogo aqui, eu estava trabalhando. Por exemplo, eu vou trabalhar esse jogo com os alunos lá, né? Então, eu levava o jogo e eu não pensava no cego. Eu só pensava nos meus alunos ali da dita normalidade. Se tivesse um cego, se tivesse um auditivo, outras coisas, eu não pensava. Eu só pensava no jogo. E na atividade, na aula que eu tinha a dar. Eu ia dar para os alunos. E daí o aluno chegou assim, professor, o senhor trouxe atividade para mim? Daí eu lembrei que tinha um cego na sala. Ele não trouxe, mas eu vou adaptar. Ele falou, então, essa é a questão depois. Eu só vou pensar em depois. O senhor não pensa em mim, lá quando você está planejando a aula, né? Daí aquilo mexeu comigo. Então, a partir daquele relato, daquela criança, daquela vontade de aprender, e eu achava que ele era limitado, fez com que eu mudasse. Então, hoje eu não penso na minha aula, eu penso nos meus alunos, é diferente. Entendeu? Então, eu vou preparar para dar aula para os meus autistas, vou dar lá para os surdos que eu tenho, né? Tudo isso. Então, é diferente. Então, quando eu vou planejar a aula agora, a minha atividade vou elaborar, eu invento alguma coisa, eu já invento pensando em todos. Eu invento no cego, eu penso no surdo, eu penso em todos eles, no autista, como que eles vão trabalhar todas essas questões. E é legal que daí, o jogo pensado dessa forma, você chega lá e eles vão apropriando das ideias ali de formas diferentes um do outro. Então, às vezes, eu penso um único objetivo para aquele jogo, quando eu distribuo na sala de aula, assim, vira assim, uma imensidade de objetivos. Né? Então, é muito bacana essa fala sua aí, né? E eu acho que nós estamos avançando, né? Eu lembro que eu trabalhava no colégio particular, que eu tinha que elaborar aula todos os dias, né? E aqui no estado, quando eu entrei, não tem esse negócio de elaborar, é um planejamento uma vez no ano,
né, lá, depois daquele replanejamento, e só. Daí eu fico pensando, nossa, mas como que a gente trabalha só com isso? Né? Então Uhum. eu fugi desse padrão e eu o tempo todo aí trabalhando, e agora com esse governo, com esse secretário que está fazendo essa diferença no estado do Paraná, que está colocando todas essas situações, ó, que curso maravilhoso que nós estamos tendo aqui de formação, né? O conhecimento que você tem. A única oportunidade de conhecer foi através disso aqui. É, e nós E também. quantas metodologias você trouxe para nós? Os outros cursos era uma metodologia pronta e acabada. Aqui você trouxe opções assim, inúmeras opções para nós. Só não faz quem não quer, ou os acomodados. Então eu Uhum. agradeço muito aí, desculpa de falar isso aí, né? Mas eu estava olhando aí, estava imaginando a aula. Obrigado, querida. Não, eu que agradeço, professor, pela sua contribuição, porque quando a gente ouve essas partilhas assim, dá um ânimo, um gás para a gente, porque a gente vê que tem as possibilidades e que são possíveis de aplicá-las na prática, né? Até você ouvindo aí uma questão que coloca a respeito do DUA, que é bem interessante e cabe justamente, é que lá ele traz que nós, quando nós nos especializamos, um exemplo, dentro da área da educação especial, nós não temos, assim, nós não podemos nos privar e olhar somente para a especialização das deficiências, mas nós temos que ter um olhar de que nós somos especialistas para estarmos juntos com as pessoas com deficiência, ouvindo e fazendo justamente esse processo do qual a gente possa ali gerar essas possibilidades, né? Então, não é porque ali, trazer ali, o que ele apresenta de laudo, isso, ou focar aquilo que ele não consegue, ele já está ali, coitado, careca e cansado de saber. Mas então, o meu olhar como especialista ali, o que eu consigo então trazer do que ele pode? De potencialidade. Então, o Du ele traz esse olhar mesmo para a gente olhar para as possibilidades que ele nos traz quanto ao processo de aprendizado, né? Que é o que a escola ela se propõe. Deixa eu só falar, a professora Rosiane entrou agora. Professora Rosiane, só verifica, por favor, se você está com @escola, porque pediu permissão e daí depois, eu até comentei no início, a hora que faz a, a relação lá com o BI, né? Daí ele não acaba dando umas controvérsias aí, então só para não correr o risco, tá? Quanto à Não, eu frequência. vou sair e entrar de novo, eu Tá, esqueci. tranquilo. Só por causa Obrigada. disso, tá? Sim. Então vamos lá. Então, as redes a nível de ativação cerebral que o DUA ele traz ali três redes que seriam as redes afetivas, que é justamente o porquê da aprendizagem. Então, ali vai trazer essa questão da motivação, dos interesses, que até o professor Hélio colocou, essa busca dos interesses que o aluno tem por determinadas áreas, determinadas contextos, para fazer com que ali o conteúdo que eu estou passando, ele se sinta motivado dentro daquele processo. Assim como as redes de reconhecimento, que é o que da aprendizagem propriamente dita eu vou estar ali apresentando. Então, essas informações, esses fatos, esses conteúdos que eu vou estar propondo de diferentes maneiras. Então, ele busca ali muito essa questão dos canais sensoriais, né? Então, essa ativação dos canais são meios do qual esse aluno, todos os alunos que vão necessitar ali, dependendo do seu canal mais ativado, ele vai se apropriar. Então, utilizar essas diferentes maneiras seria o quê? Justamente esse olhar aí para várias possibilidades. É um vídeo, é um áudio, é uma imagem, além do texto escrito, do texto passado no quadro, o que eu posso estar trazendo mais que vai me representar aquele conceito, que vai proporcionar estar repassando aquele conceito que eu quero apresentar dentro daquela aula. E as redes de estratégias, que é o como eu vou estar proporcionando essa aprendizagem, além do que, como eu estou ali observando essa representação, essa expressão do aprendizado por meio deste aluno. Até eu lembro que eu tinha um aluninho, um aluno de
ele era do 6º ano, e ele tinha muita dificuldade no processo da escrita e da leitura, até ele estava sendo investigado para a questão de dislexia e tal. Mas no desenho ele era incrível, ele fazia cada desenho mais maravilhoso. E aí a professora, a gente conversando e tal, ela disse que numa aula ela estava abordando um conceito lá, um conteúdo, e o menino ele não dava o retorno. Quando ela foi ver, ele tinha feito um desenho de tudo aquilo que ela estava explicando, sabe? Então, por meio daquele desenho, ela conseguiu perceber o que aquele aluno havia conseguido e havia se apropriado de aprendizado. E aquilo é um meio de avaliação. Aquilo posso utilizar como uma avaliação. Não preciso utilizar somente naquele momento em que eu entrego lá uma prova com questões do qual ele precise estar ali me retornando. Então, esse seria uma lance sobre o DUA. E eu vou deixar para vocês um link no chat que ele abre para uma página uma página bem interessante que traz muitas informações sobre o desenho universal da aprendizagem. Ele é ali uma página que foi criada pelos criadores do DUA, né? Então, não sei, às vezes ele aparece em inglês, mas vocês conseguem traduzir para o português. E ali traz artigos, traz formas de implementar, traz várias informações para aqueles que quiserem estar buscando um pouquinho mais a respeito dessa teoria, tá? Alguém tem alguma colocação, alguma dúvida, algum compartilhamento? Tranquilo? Então, olha lá. Agora a gente vai voltar um pouquinho na sequência do nosso processo aí de elaboração durante a nossa jornada para as etapas finais que estamos aí já caminhando, né? Então, de hoje para o último encontro nosso, nós temos 4 encontros, 3 encontros e meio, vamos dizer assim, né? E durante esse processo nós fomos traçando ali essa construção dessa metodologia, para que agora a gente pudesse estar nessa última etapa, que é a aplicação da realidade. Então, nesse momento, eu vou estar partilhando com vocês o que nós já realizamos, o que vamos estar findando, e o que, para aqueles que ainda não realizaram, tem que estar realizando para concluir. Concluir no sentido de realmente, assim, estar fechando este trabalho, embora nós sabemos que o processo em si, ele não se encerra com a jornada, né? Então, mesmo que nós tenhamos ali construído essas etapas numa questão de investigar, de estar ali aplicando com o aluno, nós temos consciência de que encerrou a jornada, eu não vou ter ali solucionado totalmente, ter deixado zerado, vamos dizer assim, né? Mas nós sabemos que a partir dali ainda eu tenho possibilidade de estar justamente buscando ou estar ali revendo e retornando. Então, olha lá, eu vou entrar no nosso Classroom. Lá no Classroom, em atividades, nós temos essas 2 etapas do qual nós somos construindo durante este processo. Então, uma delas é o planejamento de implementação, do qual é esse que nós somos realizando durante os encontros, e para aqueles que foi acompanhando, conseguiu ir fazendo ali durante cada momento, é uma etapa que já foi fechada, que já foi concluída, porque daí, durante todo esse tempo que nós fomos conversando e fomos repassando e revendo, foi o que vocês foram construindo e foi daí eliminando e já findando esta etapa para que agora, ou durante essas semanas, vocês pudessem aplicar o que vocês construíram dentro da prática. E a partir dessa conclusão dessa primeira etapa, é o que me dá a possibilidade de aplicação com o meu aluno e, após a aplicação, a construção do relato de experiência. Então, olha lá, esse daqui é o material que nós iniciamos, então, observem para vocês estarem entregando, né,
Aqui, ó, eu vi, a gente pode ver que tem 2 professores que já entregaram, ó. Eu consigo ver quando vocês entregam, a professora Adriana, a professora Noreli. Quando vocês entregam, já chega aqui para mim, eu sei que vocês concluíram. É melhor desta forma do que vocês compartilharem comigo lá no Drive, porque lá no meu Drive ele acaba se perdendo. Ele acaba ali ficando entre meio a todas as informações que eu tenho no Drive. Então, aqui eu consigo ver todos que concluíram e já enviaram para mim estar fazendo o processo de avaliação. A avaliação de vocês, ela se consta por meio de uma rubrica que a gente fala, que são alguns critérios que vão ali ser observados de acordo com o que foi sendo traçado e pedido dentro de cada momento daquele, tá? A professora Adriana pode falar. Não, só para complementar ali, na verdade, eu enviei para você dar uma olhadinha, né? Faltam uns 2 ou 3 slides para mim concluir, então eu estou quase concluindo, mas sim. Já está encaminhado. Tá. Acho que só falta 1 ou 2 slides. Ô, professora Adriana, você só observa se esses momentos que você está colocando, se eles são realmente dessa atividade aqui, ou se eles não vão entrar nessa segunda atividade, tá? Porque daí, ó, a partir do momento que nós concluímos essa, vocês vão estar elaborando esse relato de experiência. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ele agora, tá bom? Daí você vai observando aí entre o que você já fez. Mas se não for tranquilo, você pode estar complementando. Não, é da primeira atividade mesmo, professora, só que beleza. Que daí eu fiquei com dúvida que eu tinha mandado no privado a pergunta, né? É só para mim concluir mesmo. Não, então era só para mim terminar realmente aqueles 2 slides que eu fiquei em dúvida. Certo. Mas é da primeira atividade. Só que você disse que podia elaborar de uma forma diferente, né? Eu modifiquei ali o plano de fundo, coloquei um outro desenho ali e diferenciei um pouco. Não, beleza, tranquilo. Depois eu vou partilhar um pouquinho só para a gente dar uma olhadinha, tá? Assim, só para ter uma ideia, nada de avaliação ou de forma de estar ali avaliando. Até porque nesses próximos encontros nós vamos estar daqui a pouco fazendo tipo um agendamento justamente para estarmos partilhando essas experiências de vocês. O que eu venho observando assim de professores que já concluíram e entregaram, de outras turmas também, são experiências muito bacanas, assim. Tem umas implementações que são riquíssimas. Então, todo esse trabalho, todo esse processo que vocês foram construindo é um processo assim que precisa ser partilhado justamente nesse sentido de construirmos essas possibilidades. Muitas vezes o que eu vejo que um colega realizou ali, dentro da minha realidade, eu consigo ali estar adequando e estar buscando ali outras estratégias, né? Então, esse momento de partilha, ele é bem importante. Então, olha lá, observem bem esse material, né? Desde a capa, se está o nome certinho, a turma, a formadora, aí nós fizemos a observação da realidade, vocês construíram ali sobre o estudante de vocês traçaram um problema pedagógico quanto a esse estudante, lembrando que esse problema pedagógico aqui, ele se constrói justamente naquele problema que nós falamos lá no início do nosso encontro de hoje, desse processo de estar em um estágio e avançar para outro, dessa construção e dessa mudança. A partir disso, nós elencamos ali pontos chaves, né, do qual ele me deu direcionamento do que eu precisaria estar buscando para conhecer mais e traçar possibilidades de um trabalho com este aluno. Então, veio a teorização, e a teorização me deu a base na busca de conhecer, do conhecimento, na busca de materiais, na busca do conteúdo científico, de estratégias que me pudessem levar a traçar
as hipóteses para atuar com esse aluno. Então, aqui também a gente tem que estar preenchendo. E aí vem as hipóteses de solução, onde nós traçamos ali algumas possibilidades que me dá possíveis soluções de estarem atuando dentro daquilo que eu observei lá na problemática do meu aluno. Então, quem já concluiu isso daqui, já pode estar entregando, tá? Quando vocês abrem lá no material de vocês, aqui no meu não abre, não consigo porque ele é diferente, como eu envio para todos, né? Então, não abre. Mas quando vocês abrem lá no material de vocês, ele vai abrir uma caixinha que está escrito entregue, se eu não me engano, entregar, uma coisa assim. E ali vocês vão estar enviando para que possa estar acontecendo o processo de avaliação daí. Encerrando essa etapa, vocês encerram essa primeira atividade avaliativa, ok? Alguma dúvida quanto a este momento? Agora é a hora de nós estarmos tirando essas dúvidas, esclarecendo. Então, vocês coloquem, por favor, se ainda tiverem algo que precisa ser mais ali explorado ou melhor esclarecido. Oi, Ariadne. Eu já concluí todo o trabalho, né? Só que não tive coragem de entregar ainda, que eu estou fazendo as leituras, revisões, tudo ali, né? Sim. Sempre que eu leio, eu acho um verbo diferente, algumas questões assim. Gostei, né? Eu não tinha, apesar de mestrado, PBE, todas essas questões, eu não tinha pensado nesse formato de aplicabilidade, né? Então, está sendo assim, uma realização pessoal para mim, aplicar todas essas questões, foi muito legal, né? Uma das aulas que eu dei lá para aplicar, para pegar como modelo, foi de uma leitura, né? Onde que eles tinham que ler o texto ali, primeiro eles faziam a primeira leitura, do entendimento deles, a leitura básica, depois eles leram respeitando vírgula, essas coisas, depois fizeram outra leitura técnica e foram colocar toda essa parte da leitura com o material concreto, né? E daí ali ficou claro os que tinham mais facilidades, os que tinham mais dificuldades e a dita normalidade. Então, assim, foi fantástico, né? Agora eu estou só digitando aqui o tempo todo e consertando aí para ver se eu consigo entregar tudo, mas até o dia, até a data, vai ser tranquilo. Tranquilo, professor. Esse daqui, aquela último encontro que nós colocamos, a data dele seria até o dia 1º, dia 1/5, né? Então, esse material seria a data da entrega dele até o dia 1/5, por quê? Porque a partir desse momento, se eu ainda não implementei, mas eu acredito que a maioria já esteja, né, implementando ou findando esse momento, é um momento que eu ainda tenho e consigo estar aplicando ali na prática para que depois eu ainda consiga construir o relato de experiências. Então, o relato de experiências é aquele que é para ser postado até o dia 15, que é a última semana que nós temos ali de jornada. Mas para aqueles que já estão concluindo, já concluiu, pode estar enviando tranquilamente, tá bom? Professora Ariadne, Joana? Eu gravei alguns vídeos Sim. dessa aplicabilidade aí. Ali não permite, né, se colocar o vídeo, né? Sim, dá para colocar, professor. Teve alguns professores que anexaram. Ali no Classroom, né? Você fala? Sim. Dá sim. Eu deixei um videozinho no grupo do WhatsApp e ele traz algumas explicações de como colocar, acrescentar, né, atividades ali no Classroom. Eu não sei se ele traz sobre vídeo, mas Não, mas eu acho que eu sei, agora eu estou lembrando ali, que faz tempo que eu não mexo ali, mas eu acho que eu já lembrei aqui. Eu olhei aqui, eu acho que eu consigo. Sim, então... Nós tem que postar no Drive e gerar o link e abrir lá as permissões para ficar visível para quem tem o link, né? E tipo compartilhar, professora Adriana? Você coloca no Drive,
Aí vai lá e pede para gerar um link. Da hora que você pede para gerar o link, ele já abre lá as permissões, né? Fica visível para quem? Somente a secretaria ou quem tem o link. Aí você seleciona para todos que tem o link, daí você copia esse link e cola lá na sua página do Classroom. Legal. Uhum. Dá Professora, pode falar. Eu fiz até o slide 15. Eu acho que ali, agora só está faltando, acho que o relato de experiência. Ok. Né? Até o slide 15 eu fiz. Uhum. Tá. Então, daí esse daqui, professora Joana, você já pode estar enviando porque você já concluiu esse primeiro momento, tá? Professora, não é só clicar no compartilhar para enviar? Então, o que eu expliquei, quando vocês compartilham lá no Drive, ele vai compartilhar dentro do meu Drive, ó. Só que o meu Drive, ele tem muitas informações. Então, como que é para mim fazer, então? Quando você entra lá na sua atividade, ó, eu estou lá dentro da atividade. Quando você vai em ver atividade, vai abrir a página da sua atividade. Aqui a minha abre para todos, mas ali vai abrir a sua e vai ter um espacinho, se eu não me engano, aqui do lado, que vai ter uma caixinha escrita assim, entregar, se eu não me engano. As meninas que já entregaram, assim que tá, por favor? Sim, é entregar. Joia, obrigada, meninas. Clica lá no entregar, então. Isso, e daí já vai direto para mim, tá? É só isso, é bem facinho. Então tá, porque eu achei que era automático. Não, ali aí eu sei que vocês já concluíram e já entregaram, tá? Tá bom, então. Obrigada, Joia, professora. por nada. Daí agora, ó, a partir daqui, vocês vão construir o relato da experiência. A professora Joyce já entregou aqui também o relato. O relato, ele vai... aqui tem algumas orientações a respeito dele. Não é regra, tá? Não são questões para mim responder, mas ele é só sugestões de como eu posso estar elaborando ele. Então, o relato ele é individual, cada um vai ter o seu, e ele pode ser feito de diferentes formas. Então, de acordo com as suas habilidades, com as suas... com o que você consegue aí de recursos tecnológicos, você pode criar o que você quiser de uma forma que você consiga repassar o que foi realizado. Então, pode ser slides, podcast, documentos do Word, documentos, né, do Google, vídeos de onboard ou outros formatos que você achar que é viável estar utilizando. Professora Joana, pode perguntar? Pode falar? Não, eu não. Tá. Não perguntei, não. Não, tranquilo. Então, ó, aqui tem alguns questionamentos que pode te levar a pensar de como estar realizando esse trabalho. Você pode partir dos seguintes questionamentos. Quais foram as novas aprendizagens que você, professor, construiu nessa jornada? Se a metodologia da problematização te auxiliou a rever a sua prática? Se o trabalho colaborativo dentro do grupo de estudo e na sua escola contribuiu com a qualidade do seu planejamento? Com relação ao estudante, como ele está reagindo? Como que ele, ele, assim, se sentiu? Como que ele transmitiu essa proposta que foi implementada com ele? Quanto às evidências da aprendizagem foi notada durante esse processo? Então, são alguns direcionamentos só. E daí tem algumas observações que é importante constar nesse relato, que são essas daqui. O que foi realizado com o estudante? Então, quais estratégias foram sendo traçadas ali? Como você foi realizando este processo? Se teve adequações ali, considerando as necessidades apresentadas naquele momento, fotos, vídeos, outros recursos visuais que você tem utilizado e que possam ser postados, tá? Se tiver ali a autorização quanto à postagem desse material, se não tiver nenhum problema,
pode estar postando como uma forma de enriquecer esse trabalho. Os esclarecimentos sobre qual era o problema inicial, por isso que para montar esse relato é necessário que a gente tenha concluído aquele primeiro momento, porque é a partir dali que nós vamos construir tudo isso. Então, dentro daquele problema inicial que eu coloquei lá, como que essa prática ela me proporcionou ali estar relacionando estas soluções dentro desse trabalho? E também o depoimento do estudante, se quiser colocar quanto a essas percepções, quanto a essa prática que foi desenvolvida com ele. Alguém, professor Hélio, pode estar falando. A autorização na escola nós recolhemos no começo do ano. Tem que pegar essas autorizações e mandar para você ou não precisa? Não, não precisa, professor. É só caso, assim, justamente para ter, né, essa questão da divulgação de imagem, se for ter, mas não precisa estar enviando, não. Tá bom? Tudo bem. Então, ó, esse é o trabalho que a gente daí vai realizar e findar. Alguém tem alguma dúvida neste momento e nesta proposta? Professora, eu tirei uma foto da minha aluna, muito bonitinha, com os trabalhos que eu estou fazendo com ela. Uhum. Aí eu escutei o professor falar, eu tenho que pegar a autorização de imagem ou eu corto, coloco só as mãozinhas fazendo? Ou... Então, professora Joana, é assim, se for que nem se for numa escola, o colégio estadual em si, ele já tem essa pedido de autorização no Verdade. início, né? Uhum, Se for uma tem. escola especializada, eu não sei se tem também, mas eu acredito que deva ter ali. Não, tem sim, mas nessa escola, toda escola tem. Então, Então tá bom. É porque caso daí... contrário, se você souber que não pode, que a escola não permite a divulgação de imagem, que a escola, a família não permite, então daí é melhor não colocar, tá? É melhor colocar só ali, ou coloca alguma coisa tampando, mas aí não fazer essa divulgação. Teve alguns lugares, algumas cursistas falaram que não podia, então não tem problema. Não vamos infringir o que não pode, né? Certo, entendi. Obrigada. Por nada. Então, ó, deixa eu só olhar aqui. Teve alguns colegas que já entregaram, que já concluíram. Eu vou colocar um ou outro para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Não é uma regra, porque justamente aqui cada um está ali, cada um construir o seu. Mas é só para, assim, às vezes a pessoa não tem a mínima noção do que eu vou fazer, de como fazer, já traz ali algumas possibilidades. Então, ó, uma professora que ela fez em forma de slide, né, de PowerPoint, e daí ela colocou uma capa, ela colocou ali algumas informações, então não tem um padrão ali já estabelecido, tá? Algumas informações, aí ela trouxe a respeito da aluna dela, ela trouxe ali a questão do problema pedagógico que ela abordou lá no início, trouxe também dentro da teorização do que ela buscou, o que ela ia desenvolver, alguns links que traz informações a respeito do que ela pesquisou, e daí ela foi traçando ali as hipóteses, então essas possíveis esse trabalho, essas estratégias que ela utilizou com a aluna dela. Então, ela foi colocando fotos e foi relatando o que foi acontecendo durante as aulas ali. Trouxe a questão das dinâmicas abordadas, os resultados alcançados, as considerações finais quanto a este trabalho e um anexo ali do que ela tinha. Então, ela anexou, ó, ali junto com o material dela, no Classroom mesmo, tá? Então, esse foi a abordagem de uma professora. Outros já fizeram com o documento do Word mesmo, fizeram ali um relato por meio do Word e enviaram e anexaram vídeo. Teve umas professoras que conseguiram anexar vídeo. Deixa eu ver se é nesse daqui,
Dentro desse material, ó, então a professora colocou o relato dela no formato do Word mesmo, anexou lá, aí ela fez e trouxe para cá. Então, trouxe algumas informações ali importantes, trouxe a respeito do grupo de formadores, trouxe quanto ao problema inicial, trouxe quanto ao seu estudante e o que foi sendo realizado com ele. Então, trouxe lá algumas atividades. A partir disso, ela também anexou os vídeos, que ela foi gravando com o depoimento do aluno, com o que foi trabalhado ali em cada momento. Então, ela conseguiu anexar ali também. Certo? Alguém mais gostaria, né? Tem ainda alguma dúvida? Tem ainda algo que não ficou bem? Ariadne, Pode falar. eu estou fazendo já estou fazendo meu relato, estou fazendo em forma de slide também, Certo. mas de acordo com o que estou desenvolvendo, eu já vou colocando a atividade, já vou colocando as fotos e como foi o desenvolvimento. Vou fazendo já em todos os slides, já não sei se está ficando bom. Tá. Eu acredito assim que se você estiver já fazendo essa montagem e estrutura dessa identificação, vai ficar bacana assim para compreender, né? O que está sendo, o que foi aplicado e o que está sendo, a exemplificação daquilo. Eu acredito que fica assim, professora. Então, olha lá. Nós temos aí 3 semanas para nós encerrarmos. E dentro dos grupos, nós vamos estar fazendo esse momento da partilha que eu comentei com vocês agora há pouco. Então, para que fique algo assim mais organizado, não precisa ser algo grandioso, não precisa se preocupar. Se quiser compartilhar, fique à vontade para compartilhar. É ali uns minutinhos, uns 5 minutinhos, um pouquinho mais para cada um, para estar justamente nós estarmos fazendo essa troca de experiências. Então, se não quiser compartilhar, pode só falar, tá? A forma como cada um se sentir melhor para estar colocando como que foi esse trabalho, se conseguiu, assim, justamente o que você desenvolveu ali. Então, dessa forma, nós vamos nos organizar nessas 3 semanas, para ter um tempinho para isso. Então, eu gostaria de pedir para vocês irem falando o nome, para mim estar colocando aqui esse agendamento para a gente estar apresentando nos próximos encontros. Para aqueles que já estão concluindo, que já concluiu, por gentileza, se puder colocar nessa semana que vem, no caso, já seria muito bom, para daí a gente já tá tendo, né, essa troca aí. Então, para a semana que vem, que é a semana do dia 2 ao dia 6, no caso seria o dia 5, quem que poderia estar fazendo essa troca de experiência? Eu posso, Ariadne, sim. Porque é só postar, né? Só estou consertando aqui as coisinhas, né? Ok, professor Hélio. Quem mais? Alguém mais? Não precisa se preocupar, tá? Quanto a não é avaliação, não é nada disso. Profe, eu acho que a minha colega Soca me marcou para a próxima semana, né? Porque eu sou de outra turma. Ah, sim. Ela marcou. Jelly, você consegue apresentar na próxima? Tá, daí sim. Eu já coloquei lá, então, tá? Tudo bem. Tranquilo. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Poderia, por favor? Ninguém mais está concluindo? Ou já concluiu? Eu só falto terminar de organizar, mas acho que eu dou conta, sim. Pode colocar meu nome, Ariadne. A Noreli.
Mais alguém? Ok, para outra semana? Pode ser eu, se quiser, assim, na primeira semana aí, se quiser, pode ser eu. Tá, Ou segunda, tanto faz. Quem está falando, por favor? A Renata. Renate. Joia. Aí tem para a segunda semana também, que é a semana do dia 9 ao dia 13. Quem poderia? Oi, professora. Eu posso? Pode falar o nome, por favor, que eu não estou vendo vocês agora. Tá, é a Tatiana. Joia. Tatiana. Pode pôr o meu nome também, é Adriane Beatriz. Beatriz. Adriana. Adriana. Spironello. Pode colocar o meu também, Silvana. Silvana. Isso, só uma questão, Ariadne, que eu estou com um problema que meu horário de saída do colégio às vezes está conflitando com o início. Hoje eu tive dificuldade para entrar, porque eu estava saindo da escola e vindo. Às vezes eu consigo organizar de forma que eu saia antes. Eu vou tentar estar saindo antes para participar de toda a aula certinho, mas você pretende organizar em que momento da aula essas apresentações? Então, não, provavelmente vai ser mais ao final mesmo, professora. Aí daí eu fico mais tranquila, né? Daí mesmo que... De repente acontece algum imprevisto, alguma coisa. Não, só provavelmente por isso, mas eu vou tentar participar desde o início certinho. Hoje ocorreu um imprevisto, eu não consegui. Não, tranquilo, tá? Obrigada. Imagina. Mais alguém para essa semana? Professora, essa apresentação aí é do que nós vamos postar domingo, isso? Até domingo, né? Até o dia 1º, isso? Não, essa apresentação seria desse momento final. Que vocês implementaram. Eu não comecei, então eu vou ficar para a última semana. Tá, tranquilo. Seria desse trabalho que vocês realizaram aí. Como que ele foi? Sim. Eu não enviei ainda, eu estou finalizando, mas eu tenho que fazer outro trabalho. Ah, tá, beleza. Tá, já coloca o meu, então, para a última semana, Nilza. Ok, para a última semana, então, mais alguém? Eu também, professora, para a última semana. Fala o nome, por favor. Joana. Como que você vai querer essa apresentação? Só um pouquinho, professora. Quem mais falou, por favor? Eu, Kelly. Denise. Para a última semana. Rosiane. Kelly. Rosiane. Joyce. Kelly. Josiane. Não, Rosiane. Joyce. E Joyce. Marilene. Eita, onde na última? Marilene. Ok. Professora Joana, essa apresentação é assim, você vai expor aquilo que você desenvolveu. Se você quiser apresentar, compartilhar aqui, igual eu compartilhei daqueles exemplos lá, pode compartilhar. Se você quiser só falar, o meu trabalho ele realizou com um aluno tal, e onde ele tinha problemática tal, e eu propus tais ações. Então, dentro desse momento, aconteceu isso, pode falar também, tá? Da forma como você achar mais, assim, que você fique mais à vontade para expor. Tá bom, professora. Obrigada. Imagina. Mais alguém, meninas, que ainda não?
Daí eu também fico para a última semana, então, professor. Eu quem, por favor? Adriana. A Adriana Xine, né? Isso. Ok. Ariadne, então eu entreguei já o planejamento, eu mandei lá para você, se eu ficar com ele eu vou querer mexer mais, então é melhor já ficar livre dele e vou concentrar agora só no relato de experiência, tudo bem para você? Tá, não, beleza, tranquilo. Aí esses eu já vou vendo para mim ir fazendo esse trabalho da avaliação, porque são muitos, a gente tem mais de 100 cursistas, então é bastante assim que a gente tem que estar olhando ali. Então, tudo bem, então, obrigado por enquanto. Não, eu que agradeço. Então, para nós darmos sequência, alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma colocação? Agora é a hora. Enquanto o pessoal pensa aí, deixa eu indicar 2 livros para vocês, ó, que trabalham nessa linha de pensamento. Né? Não sei se está vendo aqui. Ó, Cérebro na Escola. É um livro excelente que você começa a olhar os seus alunos não como conteúdo, e sim como humanos, como cérebro. Né? Ele vem toda uma questão. E o do professor Pier, que são 4 livros, mas esse é específico para os alunos, mas tem para os professores, né? Que é o Ensinando Inteligência. Ensinando inteligência, aprendendo inteligência e estimulando inteligência. Esses livros são muito bons assim para os alunos e, em geral, para você conhecer como você trabalhar de maneiras diferentes com eles. Né? O professor Hélio, coloca no chat, por favor, o autor dessa coletânea aí, fazendo favor. Eu coloco. Deixa eu só pegar um aqui e já aproveitar e colocar outro também. Que daí a gente já pega ali o nome e é mais fácil de procurar depois. Então, lá na biblioteca também tem o material, como eu havia dito, sobre o desenho, né, universal e mais algumas informações. E eu postei aqui no chat agora um link do questionário dessa semana, da avaliação dos encontros, do encontro dessa semana, tá? Então, vocês contribuam, por favor. Deixa eu só colocar também o código da turma que vai pedir. Deixa eu olhar aqui para não pôr o outro. Esse livro aqui, ó, gente, é uma bíblia praticamente para o professor. Né? Eu comprei em Portugal ele, e é excelente. Imagine aqui o que você possa aprender com esse livro. É um curso o livro, né? Praticamente assim. Então, eu vou postar esses 3 livros e o autor para vocês, se tiverem a oportunidade de comprar. Vamos ensinar todos os alunos numa sala de aula inclusiva, né? A sala de aula hoje ela é inclusiva e exclusiva, né? Então, você não tem como pensar diferente. Eu agradeço, professor Hélio, pelas sugestões. Sempre bom. Bom, então, para aqueles que não tiverem mais dúvida, que esteja tudo bem encaminhado e esclarecido, nós encerramos. E eu agradeço imensamente a participação de vocês, agradeço a colaboração, a contribuição, e que nós possamos nos encontrar semana que vem, aí quase encerrando estes momentos, e fazer essa partilha que vai ser um momento bem riquíssimo na construção do nosso processo aí da jornada. Então, uma ótima noite, um ótimo descanso para vocês, e peguem ali as sugestões que o professor Hélio vai deixar no chat, e nos encontramos semana que vem, tá? Professora Joana?